Olá a todos, estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez uma coisa diferente. Vou me aventurar a fazer uma entrevista, uma coisa que eu nunca fiz. O meu amigo, o Pedro Cunha, engenheiro naval, entre os engenheiros da nossa turma foi aquele que manteve firme no naval, nunca se afastou, se especializou muito em projetos navais de águas interiores. E eu vou dar a palavra para ele se apresentar e dar uma palavra para ele contar sobre um projeto que ele tem aí muito interessante, que pode mudar, né, a perspectiva do transporte aquaviário aqui no Rio de Janeiro. Não só no Rio, né, Pedro? Também No Brasil todo. no Brasil todo, na Amazônia, no Nordeste. Mas nada melhor do que ele para explicar isso. Ele, Pedro. Bom, eu sou engenheiro naval, formado pela Universidade de São Paulo em 1972. E quando eu me formei, eu recebi um convite para começar a desenvolver a área de construção naval na navegação interior, mais precisamente na região amazônica. E desde 1972 até o ano passado, são mais de 40 e poucos anos aí, nem sei mais, eu me dediquei muito a essa parte de navegação interior das mais diferentes modalidades de embarcação. Balsa, empurrador, ferry-boat, embarcações rápidas de alumínio, enfim, todos os segmentos de apoio logístico na Amazônia eu participei. Eu diria que em praticamente 90% dos projetos logísticos da Amazônia. Agora, o ano passado, há uns 4 anos atrás, eu fui surpreendido lá na Amazônia com um grupo que estava desenvolvendo um projeto de um hovercraft brasileiro. Eu não acreditei muito porque é uma tecnologia bastante elevada para uma região amazônica. Bom, e como eu estava lá em Manaus, os caras sabiam que eu tinha trabalhado lá na Inglaterra, sempre me interessei muito por esse tipo de transporte também. Eu estive lá no estaleiro que estava construindo isso aí e fiquei até um pouco surpreendido, porque eu vi os caras lá com uma embarcação já quase toda pronta, precisando de algumas orientações técnicas, que eu acabei pegando o projeto na metade para otimizar a potência, vários tipos de atualização. E esses são semelhantes àqueles que a gente viu na década de 70 na Inglaterra? Exatamente. Essas embarcações, elas são de patente inglesa, foram construídas na Inglaterra. Em 73, quando eu estava na Inglaterra na época, eu observei, uma época eu morava no sul da Inglaterra, e o sinal fechou na rua, eu parei no carro que eu tinha alugado lá para morar na Inglaterra, e cruzou na minha frente um hovercraft que saiu de um galpão, atravessou a rua, pegou uma rampa e foi para a água. Foi Lincoln Solent, né? Foi Lincoln Solent, exatamente, no sul da Inglaterra. Eu olhei aquilo e falei, pô, esses caras estão muito adiantados. 40 anos atrás. Né? Exatamente. Aí eu fiquei pensando, pô, eu fui lá na fábrica dos caras ver o que eles estavam fazendo. Aí perturbei tantos engenheiros lá que os caras acabaram me dando um livro de projeto de hovercraft, que talvez seja o único engenheiro naval que tem esse livro. O cara me deu, ele falou, ó, fica com isso aqui, que isso aqui é a nossa Bíblia. Bom, mas o que eu observei? Por que não deu certo esse projeto na Inglaterra com a ênfase que ele tinha na época? Que o inglês estava fazendo, os primeiros projetos que ele fez desses hovercrafts, ele usou QAV, querosene de aviação, com turbinas a gás. Aí houve aquela crise internacional do petróleo, lá no Oriente Médio, e o custo do combustível foi tão alto que começou a inviabilizar as próprias condições dos ingleses. Eles deram uma parada durante muitos anos, até o mercado se ajustar, e demorou muitos anos para o petróleo cair numa faixa de competitividade que eles poderiam acreditar nos projetos deles. Mas tinha transporte de hovercraft? Tinha, né? Os que estavam prontos continuaram, mas a um custo operacional muito alto. Bom, agora, o que eu observei depois, esse projeto da Amazônia, que eu vi lá, que nós levamos a termo, testamos a embarcação lá no Rio Negro, ela deu 60 nós, foi construída uma concepção até certo ponto não muito... Foi um protótipo? Né? Foi um protótipo que nós fizemos. O Exército, inclusive, participou dos nossos testes lá, o pessoal do Exército, que eu tenho muita ligação com o pessoal do Exército lá, porque tem várias embarcações do Exército que operam na Amazônia que são sob minha responsabilidade. Então, eles já estavam nesse projeto e entraram mesmo direto. Mas o que aconteceu? O que faltou para a gente na época foram investimentos maciços em desenvolver vários outros protótipos desse tipo. Não houve assim ninguém que se interessasse? Não houve, porque o que acontece, Paranhos, é o seguinte, que no Brasil, nenhum empresário na área naval bota dinheiro na frente. O cara está sempre procurando uma alternativa de pegar dinheiro do governo. É o vício da Sunamã, né? É o vício da Sunamã, o BNDES virou a mesma coisa, passou para o BNDES, depois o Fundo de Money Mercante.
E continua a mesma coisa. O empresário não banca nada. Ou ele pega um dinheiro do Finame, adiantado, que ele às vezes tem conta num banco e tem acesso ao Finame, mas dinheiro mesmo dele não bota. Mas como é que vocês chegaram a esse protótipo lá? Esse protótipo chegou porque um grupo lá, interessados, que são dois irmãos, Botaram o dinheiro deles. botaram dinheiro deles. Gastaram artesanalmente quase 5 milhões de reais. Hoje os caras estão parados porque não tem dinheiro. Eu estou com uma embarcação semelhante a essa, toda em alumínio, 80% prontificada, e falta 1 milhão para acabar a embarcação. Bom, então a situação da navegação interior, eu sempre fui muito interessado por essa área. E talvez tenho sido um dos únicos engenheiros navais do Brasil que sempre se interessou por isso ao longo da minha carreira. Agora uma pergunta, como é que a gente traria essa tecnologia para aqui, para o Rio de Janeiro, vamos dizer assim, para o pessoal do Rio de Janeiro, que agora a gente está numa fase de mudança de governo, quem sabe novas ideias. Né? Exatamente. Como é que a gente traria isso? Como seriam, onde seriam possível as estações e quais seriam as rotas possíveis? Já estudaram isso? Já estudamos. Já estudamos pelo seguinte, isso que o meu amigo que está perguntando é interessante. Eu tive uma reunião na Secretaria de Transporte, no tempo do governador Sérgio Cabral, e o secretário era o Júlio Lopes. Quando ele soube dessa embarcação, ele deve ter criado alguma expectativa e mandou o chefe, o coordenador de projetos especiais da Câmara dos Deputados em Brasília, ir a Brasília para dar uma olhada se esse troço realmente existia, se a embarcação existia. Um belo dia, estou lá no estaleiro, chegou um senhor de terno, de gravata, um calor imenso. Eu sabia que ele não era manauara, porque com aquele calor ele não podia estar com aquele terno. Ele se apresentou, disse que era de Brasília, coordenava os projetos especiais para analisar e dar provimento à seriedade dos projetos. Me deu um cartão dele, o nome dele está lá, Washington Reis. Aí eu falei, mas eu conheço um Washington Reis de Caxias. Pois é, mas eu sou deputado federal de Caxias e estou em Brasília trabalhando em vários projetos. E esse me despertou muito interesse. O fato é que esse deputado ele entrou a bordo da embarcação, nós operamos a embarcação com ele gostou muito, e é um entusiasta muito grande desse sistema de transporte aqui na Baía de Guanabara. Inclusive, eu desenvolvi um projeto para ele de Caxias até a Praça 15, porque se você pega um ônibus comum, nem pensar, que demora 3 horas e pouco para chegar no centro do Rio de Janeiro. Um frescão, por exemplo, que é uma tarifa diferenciada, você pagava na época R$8, enquanto que o ônibus convencional era 2 e pouco. De frescão, o cara demora 2 horas e meia, de Caxias até o centro da cidade para trabalhar. No Hovercraft, você faz esse percurso em 27 minutos, contando com embarque e desembarque. E uma rota passando ali pela frente da Ilha do Governador, que é o trecho mais longo. Se passar ali pelo canal do Cunha, ali onde tem um fundão, ali por debaixo daquela ponte ali, você faz em 21 minutos, reduz bastante o... Vocês testaram isso, inclusive? Não testamos porque para passar ali pelo canal do Cunha tinha que ter um acerto com a Infraero, tem a cabeceira da pista ali, tem aquelas balizamentos, aquelas lâmpadas para descer, que hoje nem se usa mais aqui. E a velocidade de cruzeiro nesse transporte? A velocidade de cruzeiro da embarcação é 45 nós, a velocidade máxima é 60 nós. E a velocidade atual das barcas é em torno de quanto? As barcas hoje, 15, 20 nós no máximo. Aí houve essa visita, o Washington veio para o Rio, apresentou o projeto lá, às autoridades lá em Brasília. O fato é que me convidaram para uma reunião no Rio de Janeiro para apresentar o projeto nessa reunião. Tinha para mais de 20 pessoas lá, o Júlio Lopes está até presidindo a reunião, e nós mostramos tudo direitinho a ele, porque o Sérgio Cabral mandou um engenheiro naval dele lá em Manaus para verificar a velocidade da embarcação e testar a embarcação. Essa embarcação só tem lá em Manaus? Só tem em Manaus. Aí o que aconteceu? Ele chegou lá com um decibilímetro para medir o nível de ruído. Não quero saber quanto é que é o nível de ruído, porque se for muito barulho muito alto, vai ter problema com o IBAMA. Eu falei, amigo, o que você quer ver? Ele perguntou para mim se eu tinha feito o registro do nível de ruído de bordo. Eu falei, não. E até perguntou assim, se a porta do salão de passageiro, que é uma embarcação para 150 passageiros, estiver fechada, a gente conversa normalmente, como nós estamos conversando aqui dentro do salão. Eu falei, perfeitamente, até com a porta aberta. Pô. Aí eu deixei a porta aberta, botei para virar os hélices do Hovercraft, que são no convés principal, e nós continuamos conversando. Ele mediu lá, estava 78. Ele falou, pô, mas está um nível baixo. Aí eu falei, bom, mas o nível que você está medindo é o nível que está aí, rapaz. Se fechar a porta, aí fechei a porta, caiu para 71, caiu bem. Aí ele falou, pô, leva essa embarcação para o Rio de Janeiro, porque o problema é que poderia afetar o deslocamento para o Rio de Janeiro,
seria exatamente o nível de ruído. Mas aí eu tenho uma pergunta, talvez as pessoas tenham essa dúvida. Lá é navegação interior, Certo. Rio, né? Aqui seria não só a ideia de Baía de Guanabara, mas também alguma ligação, por exemplo, com a Barra da Tijuca? Perfeitamente. Pelo mar aberto? Pelo mar. Essa ligação para a Barra da Tijuca, inclusive fizeram esses BRTs aí, eu acho que gastaram muito dinheiro desnecessariamente, porque com o hovercraft, a gente navegaria por dentro dessas lagoas aqui da Barra da Tijuca, ia direto na porta lá da Vila Olímpica. Os caras desceram na porta. Mas não houve um consenso, porque acharam que o BRT era melhor, que era mais rápido. Nada disso. Eu discordo plenamente. Porque está se vendo agora que os BRTs não são essa solução que o pessoal esperava que fosse. Então, é um problema sério. Depredação das estações, é um controle difícil da população que ocupa esses ônibus. Mas e o volume de passageiros? Seria possível a gente o volume de passageiro, um BRT desse, eu sei porque quando eu estava fazendo essa embarcação em Manaus, eu peguei um BRT em São Paulo, e o BRT de São Paulo ele transportava 60 passageiros sentados e 60 em pé, 120 passageiros. Eu estava transportando 150 sentados, entendeu? Sim, mas são muitos ônibus, né? São muitos ônibus, mas em compensação eu podia fazer até várias embarcações, muito mais rápido que o ônibus. Que a produção do hovercraft... porque também o tempo do trajeto permite essa embarcação fazer várias viagens. Várias viagens. 27 minutos, pô, é um tempo curtíssimo. Vocês já chegaram a estudar possíveis pontos de embarque na Barra? Estudamos tudo. Eu estudei tudo. Eu tenho isso tudo escrito, deixei uma cópia lá no Estado, no governo do Estado. Inclusive o engenheiro naval deles que foi lá, que foi o Alexandre, eu até conhecia esse rapaz, que ele morou em Belém um tempo, na época eu morei em Belém. E ele gostou muito da embarcação. Ele ficou com cópia do projeto. O projeto não evoluiu, eu acho que faltou um pouco de... A gente tem foto dessa embarcação para mostrar aí? Tem tudo. Tem inclusive o passeio dela no Rio Negro, tem tudo. Agora, o problema é que nós estamos esquecendo uma coisa no Brasil. O mercado mundial de hovercraft, numa escala de produção seriada, seria o Brasil. Porque o Brasil tem uma rede hidrográfica imensa. Mal aproveitada. Muito mal aproveitada. Fizeram um monte de represa de Eclusa, de Tucuruí. Cuidado aí. Sem muita estudos mais avançados, eu diria para você. Tem outras soluções mais baratas. A gente iria provavelmente entrar aí, para você expandir isso a nível nacional, você ia entrar aí também com o lobby aí rodoviário aí, violentamente. O lobby rodoviário, é impossível um país com as dimensões continentais do Brasil ter só um sistema de transporte modal que é o rodoviário. É o carro-chefe. Que até o ferroviário arrancaram os trilhos. Eu me lembro que quando o Juscelino Kubitschek foi presidente da República, foi em 59, já entendia bem, era do colégio militar, e eu me lembro que o Juscelino tinha um slogan que dizia assim, governar era abrir estradas. Aí o pessoal das petroleiras, né, Shell, Esso, Gulf, abrir estrada, então vamos fazer rodovia. Aí começaram a arrancar os trilhos do sistema ferroviário do Brasil. Por exemplo, tinha uma linha Belém-Bragança, que eles mataram Bragança porque arrancaram os trilhos. Mataram a economia da parte nordeste do Pará. Eu acho que a gente podia até depois, mais tarde, fazer alguns vídeos sobre essa navegação interior lá no Amazonas, porque eu acho que a população conhece muito pouco do que existe de navegação interior e da possibilidade. Da possibilidade. Porque você pode interligar as bacias Pode, também, né? lógico que pode. Bom, pra você ter uma ideia, em Manaus, no Porto de Manaus, que eu conheço bem, que eu já trabalhei lá há mais de 45 anos, no Porto de Belém, diariamente, tem 10 mil passageiros procurando uma embarcação para retornar às suas casas, às suas origens, porque vai tudo pelo rio. E uma viagem dessa, que o cara faz em 16 horas, no hovercraft você faria em 5, 4. O cara saía de manhã, tomava café da manhã com a mãe dele, almoçava e voltava de tarde. E qual seria o custo hoje de uma embarcação dessa? Bom, o custo de fabricação de uma embarcação dessa, de 150 passageiros, na época, o custo que nós registramos lá, foi da ordem de 3,5 milhões de reais, o preço de fabricação. Tem que botar depois os impostos, botar mais de lucro. Eu acho que uma embarcação dessa, ela sai aqui no Brasil, para 150 passageiros, por uns 7,5 milhões de reais. Ao passo que o similar em inglês, que se for importado hoje para o Brasil, que é impossível, que nós fizemos o registro dessas embarcações como produto nacional em todos os órgãos,
de incentivo à Essa construção. embarcação de Manaus. De Manaus. Está registrada na Sudan, na Suframa, no Finame, BNDES, como produto nacional. Quer dizer, se você importar uma da Griffon, que é o nosso concorrente da Inglaterra, ela vai chegar aqui por 29 milhões, 28 milhões. Bom, a gente está chegando a 15 minutos, eu ia fazer uma pergunta para a gente encerrar. É possível, então, a gente pensar, ainda mais aproveitando essa nova fase, um novo governo, né, com novas pessoas, se é possível a gente imaginar ter, em quanto tempo, um sistema desse no Rio de Janeiro? Um sistema desse no Rio de Janeiro, operando com umas 10 embarcações, olha, essa embarcação ela é uma produção seriada, porque, veja bem, qual é a vantagem dessa embarcação? Os motores não ficam na praça de máquina, você não tem que descer motor para botar em jazente, abrir convés, que a gente que não é engenheiro naval sabe que é um troço demorado. Alinhamento, tudo no convés. Deu um problema no motor, você encosta no cais, com crane car, você tira o motor, bota um motor 0 km no mesmo lugar. Troço rápido, no máximo 1 hora. Então, quanto tempo a gente teria implantado? Implantar um sistema desse no Rio de Janeiro para a construção de 6 embarcações, eu diria para você que seriam 18 meses. Entre 12 e 18 meses. 18 meses? Dentro de um governo, por exemplo. E outra coisa, gerando muito emprego na área naval. Muito emprego, porque é uma economia, uma produção em escala, como se você estivesse fabricando um automóvel lá no ABC. Mesmo esquema. Eu acho que a gente vai ter que voltar a esse assunto, sabe, Pedro? Porque não tem problema, será um prazer. Não fazer uma coisa muito longa, porque a gente sabe que o pessoal do YouTube tem preferência por os vídeos um pouco mais curtos. Certo. A gente talvez tenha que voltar a isso, porque podem surgir aí algumas dúvidas, aí, algumas perguntas. Pode mandar as perguntas que vocês quiserem, então, que eu estou aqui para responder. Eu vou aguardar de vocês o material que você me manda aí, que eu vou ilustrar o vídeo com algum material. E eu acho que deu para dar uma ideia, né? Dá, uma ideia geral, acho que deu para dar uma ideia. Bem Espero razoável. que os assinantes aí tenham gostado e, se gostarem, cliquem aí e comentem. Vocês que estão aí. Comentário é sempre bem-vindo, né? Sempre comenta. O que vocês acham? O engenheiro trabalhar só no projeto, tem que ver o usuário. O usuário é que comenta e você corrige o teu rumo, né? Correção de rumo. O que vocês acham de implantação de um sistema de overcraft aqui no Rio de Janeiro para facilitar o transporte aqui? Eu diria para você que o atual governador que foi eleito, ele foi de Marinha, ele inclusive já se manifestou à vontade de mudar o sistema modal para o aquaviário. Uma boa notícia. Ele falou isso na televisão que eu escutei. Aí quando eu vi, eu falei, eu vou mandar uma cópia do projeto que nós temos aqui para a Baía de Guanabara, que realmente o período que foi feito essas discussões sobre o projeto foi mais ou menos a fase de derrocada do nosso amigo Sérgio Cabral. Estava quase no final do governo dele. E não pôde ir adiante. Não pôde ir adiante. E mudou o secretário, o clima já não era de novos investimentos. Ele fez embarcações na China para 2.000 passageiros, embarcações de aço pesada que ficam paradas lá em Niterói porque o consumo de combustível é excessivo. Elas são antieconômicas. E não prestigiou a nossa tecnologia, os nossos engenheiros. Né? Não, ele prestigiou com 2 embarcações em Fortaleza que foram feitas em alumínio por um amigo meu, que você sabe que eu sou fundador daquele estaleiro, e são as lanchas que altamente viáveis, porque as de aço da China... Então é isso, nós vamos encerrar agora, esperando que tenham gostado, e vamos voltar a esse assunto. Ok. Até a próxima, hein? Até a próxima. Obrigado pela atenção.